Enquanto buscava ideias para vídeos, acabei encontrando alguns clipes praticamente impossíveis de explicar sem mostrá-los. Foi então que me veio a ideia. Isso daria um ótimo vídeo. Imagine só, você está com um pedaço de carne na mão e de repente ele começa a se contorcer como se estivesse tendo espasmos. Parece cena de filme de terror, mas na verdade é só um bife morto. O vídeo se tornou viral e muita gente, depois de assistir, disse que estava pronta para virar vegetariana. Mas como explicar isso? Acontece que quando a carne está realmente fresca, ela pode reagir de maneiras inesperadas. Isso acontece com polvos, por exemplo, que, mesmo mortos, se movem quando são polvilhados com sal. A carne começa a se mexer como um zumbi, porque os nervos são estimulados pelos íons de sódio, ativando os músculos. Mesmo que o sistema nervoso central já tenha parado de funcionar, basicamente, esse é um sinal de que a carne está super fresca. Mas eu entendo, muita gente acha que parece coisa saída diretamente do Necronomicon. Essas cenas foram gravadas em Pequim, em 30 de maio de 2024, um dia particularmente ventoso e chuvoso. Um grupo de trabalhadores limpava a fachada de vidro da sede da CCTV, quando o tempo virou de repente. O vento, com rajadas fortes de 8 a 10 na escala de Beaufort, causou um caos na cidade, derrubando galhos e até motocicletas. No meio desse caos, os trabalhadores pendurados nas cordas lutavam para se manter no lugar. Por sorte, todos conseguiram descer em segurança e ninguém se feriu. Mas ainda assim, esse foi só o começo das coisas estranhas que temos para hoje. E claro, antes que eu esqueça, não se esqueça de curtir o vídeo. Ah, e como sempre, vamos pegar um café para acompanhar. O que acontece quando a água atinge uma panela fervendo? Bom, geralmente a água chiaria e evaporaria quase instantaneamente, certo? Física básica. Mas quando o efeito Leidenfrost entra em cena, as coisas mudam de figura. Parece simples, água em contato com uma superfície quente. Mas então por que ela começa a dançar ao invés de evaporar imediatamente? Aqui está a explicação. Cada líquido tem um ponto de ebulição, ou seja, a temperatura em que começa a ferver. Quando uma superfície está muito mais quente que o ponto de ebulição da água, entra em ação o famoso efeito Leidenfrost. Ele é difícil de prever, mesmo com a mesma quantidade de líquido, porque fatores como as características da superfície ou impurezas no líquido podem influenciar, mas quando acontece, uma camada de vapor se forma entre a água e a superfície, criando uma espécie de colchão de ar. Esse fenômeno faz com que a água flutue e se mova de forma curiosa, retardando a evaporação. Agora, imagine essa cena de tirar o fôlego. Em Pyeongchang, na Coreia do Sul, o que parecia ser uma nuvem rastejando pelas ruas não era poeira ou neblina, mas sim gás de petróleo liquefeito vazando de um posto de gasolina. Adivinha o que aconteceu depois? Bum! O gás pegou fogo quase que instantaneamente. Felizmente, as pessoas que ficaram dentro de seus carros não foram verificar o que estava acontecendo, e essa decisão provavelmente salvou suas vidas. As chamas se espalharam rapidamente, saltando de carros para prédios. Foram necessárias 3 horas para os bombeiros controlarem o incêndio, que danificou 14 edifícios, forçou a evacuação de 25 pessoas e deixou 5 feridos, 2 em estado grave. Vazamentos de gás acontecem de vez em quando, mas raramente em uma escala tão grande, claro. Agora, imagine outra cena improvável, um raio atingindo uma turbina eólica, acertando-a bem na lâmina. Foi exatamente o que aconteceu em Cra, Texas. Depois de uma série de relâmpagos ao redor da usina de energia eólica, os bombeiros foram acionados por um incêndio em grande altitude. Quando chegaram ao local, havia pouco que pudessem fazer. O fogo estava alto demais e a turbina tinha combustível de sobra para manter as chamas acesas. De acordo com o chefe dos bombeiros, havia cerca de 800 galões de óleo na caixa de engrenagens e outros 1.300 galões no transformador ao nível do solo, o que fez com que a fumaça ficasse densa e preta, com o incêndio durando horas. Agora, imagine outra cena surreal. Você está na estação, esperando o trem, quando ele chega todo coberto de sangue. Seu primeiro pensamento? Apocalipse zumbi, claro, mas calma, não entre em pânico, ainda. O que provavelmente aconteceu é que seu trem é um daqueles de alta velocidade, tão rápidos que os pássaros que voam por ali não têm tempo de escapar. O resultado? Uma colisão inevitável e, infelizmente, os pássaros acabam esmagados, deixando essas marcas de sangue no trem.
Bem, é triste e os ambientalistas estão realmente preocupados, porque são os pássaros selvagens os mais afetados por essas composições em alta velocidade. A única forma de mudar essa situação é esperar que os pássaros se adaptem e percebam por si mesmos que não é seguro voar por ali. Infelizmente, ninguém pode convencê-los disso, exceto eles mesmos. Agora, vamos mudar de assunto e falar de algo bem curioso. Um sapo luminoso. Se você acompanha nossos vídeos, sabe que a natureza é cheia de surpresas. Mas desta vez, não estamos falando de evolução, e sim do que está acontecendo dentro do sapo. Ele engoliu um vagalume. O inseto era tão pequeno e fino que mesmo dentro da garganta do sapo, ele continuava piscando. Não sabemos se o vagalume estava tentando mandar um sinal de socorro para seus amigos, mas a cena é incrivelmente surreal e o mais impressionante, o sapo parece estar bem. O curioso é que muitas espécies de vagalumes produzem uma substância química altamente tóxica para a maioria dos predadores, mas parece que esse sapo deu sorte. Falando em cenas incomuns, o que temos aqui? Um verdadeiro festival de bagres no Santuário do Pântano Corkscrew, em Nápoles, Flórida. A lagoa está cheia de bagres ambulantes que ficaram presos ali depois que os cursos d'água próximos secaram. Esses peixes são conhecidos por sua habilidade única de andar na terra em busca de novos habitats e até respirarem fora d'água. Com tantos peixes concentrados em um único local, era só questão de tempo até os jacarés aparecerem, especialmente com o calor intenso dos meses de verão. Os jacarés cavam o solo e removem a vegetação para criar pequenas lagoas, o que acaba atraindo muitos peixes em busca de abrigo para sobreviver. Foi aí que o peixe-gato encontrou seu destino. Para os jacarés, essas lagoas viram um verdadeiro banquete, eles só precisam abrir a boca e se deliciar. Um verdadeiro tudo incluído da natureza. Sério, parece até uma cena de anime, daqueles que você pensa, eu já vi isso em algum lugar antes, mas não, é apenas mais um espetáculo da vida selvagem. Falando em coisas bizarras, imagine um curto-circuito proposital acontecendo na rede elétrica. Geralmente esses curtos ocorrem quando dois pontos com potenciais elétricos diferentes se conectam acidentalmente, algo que definitivamente não deveria acontecer. Nesse caso específico, foi causado por um contato mecânico que nunca deveria ter ocorrido, resultando em um zap de eletricidade. Durante terremotos, muitos eventos assustadores acontecem, mas quando o chão parece começar a respirar, é aí que a coisa fica surreal. Isso foi exatamente o que aconteceu no Japão e foi registrado em vídeo. A terra literalmente se movia enquanto a região enfrentava um terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter. Como era de se esperar, o vídeo viralizou rapidamente, porque coisas assustadoras e inexplicáveis sempre atraem atenção. Mas claro, há uma explicação científica por trás desse fenômeno, que tem até um nome: liquefação. Esse processo ocorre quando a água presente em rochas sedimentares no solo perde força após um forte tremor, fazendo com que o chão pareça se mover de forma estranha. Quando isso acontece sob prédios ou outras estruturas, pode causar danos sérios, e se for em áreas abertas, acaba aterrorizando as testemunhas e seus seguidores nas redes sociais. Em outro evento igualmente fascinante, uma câmera capturou um enorme anel de fumaça preta flutuando no céu, diretamente sobre a cidade. O anel de fumaça negra subia lentamente para o céu, como se um fumante gigante estivesse se divertindo. Mas calma, há explicações mais racionais. Um ambientalista analisou o vídeo e sugeriu que o anel pode ter sido resultado de uma liberação repentina de uma caldeira, localizada a cerca de 700 metros de onde o anel foi visto. Como não havia vento, a fumaça não se dispersou adequadamente, apenas flutuando pelo céu. E quanto à forma, bem, parece com aqueles clássicos anéis de fumaça de cigarro, nada tão misterioso assim, não é? Agora, falando em cenas curiosas, imagine que você está passando por um campo e de repente avista o que parece ser um padrão estranho no solo, como se a luz estivesse passando por uma lente bizarra. Bom, na verdade, é só um campo de arroz e o vento está balançando as plantas de forma hipnotizante. Lindo, mas nada de outro mundo. Agora vamos para algo ainda mais estranho. Você estaciona em um posto de gasolina. Tudo parece normal
Até que, do nada, um enorme tanque de combustível começa a emergir do asfalto, como se estivesse nascendo do solo. Nenhum terremoto, nada. Apenas o tanque subindo como um cogumelo gigante. Parece surreal, mas isso às vezes acontece. Pode soar estranho. Afinal, esses tanques são extremamente pesados e ficam enterrados no subsolo. Porém, em caso de enchentes, quando o nível das águas subterrâneas sobe, o tanque pode literalmente boiar até a superfície, igual a uma boia no mar. E essa situação é tão comum que existem diretrizes específicas para evitar isso ao construir postos de gasolina. E aí, consegue adivinhar o que está acontecendo aqui? Dê sua opinião nos comentários, mesmo que ache que é uma falha na Matrix, porque sinceramente, esse foi o meu primeiro pensamento também. Vamos falar sério, temos duas possibilidades para essa cena curiosa. A primeira, e talvez a mais bizarra, é que alguém tenha amarrado um galho a uma palmeira com uma corda, e agora o galho está balançando no ar, mas quem faria isso? E por quê? Bom, essa é uma questão difícil de responder, então vamos para a segunda teoria. Pode ser um redemoinho de poeira, só que sem a poeira. E isso, acredite, é uma hipótese científica. Os redemoinhos de poeira se formam quando o solo aquece mais rápido que o ar acima dele. O ar quente sobe e gera um movimento giratório perto do solo. Esse redemoinho pode atrair poeira, e se não houver poeira por perto, quem sabe ele não pega um galho? Mesmo sendo pesado, o redemoinho teria força para mantê-lo no ar por um tempo. Agora, imagine uma cena de outro nível. Um caminhão-tanque se dobra como uma latinha de refrigerante pisoteada. Não é algo sobrenatural. Provavelmente, ao esvaziarem o tanque, esqueceram de deixar o ar entrar. O vácuo que se formou foi tão forte que o aço do caminhão não aguentou e colapsou. Isso já foi testado pelos Mythbusters. E sim, funciona. É pura física em ação. Falando em fenômenos impressionantes, quem já viu a aurora boreal sabe que é uma das vistas mais deslumbrantes da natureza, mas vê-la do espaço eleva essa experiência a outro patamar. Do ponto de vista da órbita da Terra, a aurora parece coroas cintilantes ao redor dos polos. A NASA, com sua frota de naves espaciais, monitora essas luzes incríveis, e os astronautas na Estação Espacial Internacional têm uma visão privilegiada assistindo esse espetáculo de camarote. E já que estamos falando de paisagens extraordinárias, quando você pensa no Monte Everest, provavelmente imagina um lugar sereno, desolado, onde as pessoas vão testar seus limites e refletir sobre o sentido da vida. Mas a verdade é bem diferente. Durante a temporada de escalada, o Everest se transforma em uma montanha lotada, com filas enormes de alpinistas em todos os cantos. A quantidade crescente de turistas está tornando o gelo e a neve menos estáveis, especialmente nas perigosas cornijas de neve, aquelas saliências traiçoeiras que se formam na beira dos precipícios. Recentemente, essas áreas estão cedendo com mais frequência, tornando a escalada ainda mais arriscada. No Everest, em maio deste ano, uma cornija de neve desabou durante uma fila de alpinistas, deixando 2 desaparecidos. Isso foi uma experiência rara e incrível, e as imagens são absolutamente impressionantes. Sob a superfície do oceano, existe um mundo que a maioria de nós nunca verá. De criaturas marinhas raras e bizarras a encontros estranhos e inexplicáveis, mergulhadores testemunharam coisas que borram a linha entre a realidade e o sobrenatural. Esses mistérios submarinos arrepiantes nos fazem questionar o que realmente se esconde nas profundezas, logo além do nosso alcance. Algo enorme. Ficou tão grande. Um mergulhador estava procurando destroços quando notou algo se movendo na água. A princípio, era apenas uma sombra, mas à medida que se aproximava, ele percebeu que era enorme. Tentáculos longos começaram a se desenrolar e flutuar em sua direção. Era o Kraken, o monstro marinho que os marinheiros temiam há séculos. Antes que pudesse reagir, os tentáculos se estenderam e a câmera capturou uma última imagem. Depois disso, ele desapareceu, e nenhum vestígio dele jamais foi encontrado. Tesouros a descobrir. Nem todas as descobertas submarinas são criaturas marinhas. Uma equipe de mergulhadores explorando as águas da Grécia encontrou artefatos valiosos e restos humanos no local de um naufrágio antigo. O naufrágio, conhecido como naufrágio de Anticítera, data de 60 a.C. e continua sendo uma das descobertas mais valiosas já feitas.
Entre os tesouros estavam o braço de uma estátua de bronze coberta de cracas, joias, fragmentos de cerâmica e outros objetos perfeitamente preservados após séculos submersos. Especialistas continuam estudando o local, revelando ainda mais segredos escondidos sob as ondas. Gigantes submarinos. Um explorador submarino montou sua câmera para um mergulho rotineiro, achando que capturaria apenas a beleza comum do oceano. Mas, ao revisar as imagens depois, viu algo inacreditável. 2 criaturas gigantes com pescoços longos, como algo saído direto de um filme de dinossauro, nadaram bem diante dele. Ele não as viu pessoalmente, mas a câmera registrou tudo. Ele voltou ao mesmo local para tentar encontrá-las, mas o oceano nem sempre dá uma segunda chance. Museu subaquático. Um mergulhador explorava o fundo do mar quando poeira e bolhas turvaram sua visão. Por um momento ele não via nada, mas quando a água clareou, ele viu algo surpreendente. Bem à sua frente, havia uma estrutura que parecia uma porta para um mundo desconhecido. O que mais o impressionou foram as esculturas humanas ao redor. Estas não eram ruínas antigas. Ele estava no Museu Atlântico, o primeiro museu subaquático da Europa. Mais de 300 esculturas em tamanho real cobriam o fundo do mar, cada uma contando silenciosamente sua própria história. Dragão de Galápagos. Durante um mergulho, um mergulhador encontrou uma criatura que parecia saída de um pesadelo. Olhos grandes, dentes afiados e espinhos descendo pelas costas. Sua longa cauda se movia como uma serpente na água. Por um instante, parecia um dragão dos mitos antigos. Mas então, o mergulhador reconheceu. Era uma iguana marinha, uma espécie encontrada apenas nas Ilhas Galápagos. Esses lagartos únicos são os únicos do mundo adaptados à vida no oceano, mergulhando fundo para se alimentar de algas. Um verdadeiro testemunho do incrível poder da evolução da natureza. Palácio Perdido. Enquanto mergulhava perto de Alexandria, um grupo de exploradores descobriu algo incrível sob as ondas. Ao se aproximarem, perceberam que haviam encontrado os restos de um palácio e de um complexo de templos. O próprio local onde Cleópatra governou. As ruínas estavam submersas há mais de 1.600 anos, após terremotos e tsunamis. Esses restos submersos sussurram os segredos da última dinastia do Egito, ainda guardando histórias de tempos antigos. Por um triz. Nas águas do Ártico, na Noruega, um mergulhador filmava um grupo de orcas quando algo enorme surgiu bem perto dele. Antes que pudesse reagir, uma baleia jubarte disparou em sua direção com a boca escancarada. As orcas haviam cercado um grande cardume, e os mergulhadores, sem saber, estavam bem no meio da caçada. Por um breve momento, parecia que a baleia iria atingi-los, mas no último instante, ela pegou sua refeição e mergulhou de volta nas profundezas. Foi por pouco, e deixou todos em choque. Teoria da sereia. Em 6 de março de 2013, uma expedição em águas profundas no mar da Groenlândia tomou um rumo inesperado. Enquanto o submarino explorava as profundezas geladas, um solavanco repentino sacudiu a embarcação. A equipe pensou que fosse apenas um peixe grande, até que mãos com membranas se pressionaram contra o vidro. A figura do lado de fora parecia quase humana. Submarino esquecido. Bem abaixo da superfície, mergulhadores se depararam com algo arrepiante. Esqueletos espalhados pelo leito do mar, aparentemente intocados, como se congelados no tempo. Conforme avançavam, a cena sombria ficava ainda mais perturbadora. Lá, sob as águas escuras, havia um submarino afundado, sua superfície coberta de algas e vida marinha. Dentro dele, mais esqueletos permaneciam nos seus lugares, os buracos dos olhos vazios encarando os mergulhadores. Uma cidade perdida pode ter existido ali algum dia, mas o que fazia um submarino no meio dela? Alguns acreditam que as águas profundas têm uma força misteriosa que puxa tudo para baixo, aprisionando para sempre. Este lugar parecia a prova disso. Criatura curiosa. Nem toda criatura marinha foge dos humanos.
Na verdade, algumas são tão curiosas quanto nós. Foi exatamente o que um mergulhador experimentou quando um tubarão-tigre começou a circulá-lo. Diferente do comportamento típico dos tubarões, que tendem a manter distância, esse era diferente. Ele deu voltas ao redor do mergulhador várias vezes, testando seus nervos. Tubarões-tigre estão entre os predadores mais temidos dos oceanos. E chegar tão perto é uma experiência rara e de arrepiar. Mas o mergulhador manteve a calma e lidou com a situação como um profissional. Quase foi tarde demais. Um mergulhador de resgate na África do Sul não fazia ideia de que estava a segundos de um encontro aterrorizante. Enquanto posava para uma foto, um enorme tubarão branco apareceu do nada, com a boca escancarada a poucos centímetros de seu rosto. Em um instante, a sorte estava ao seu lado. O mergulhador virou a cabeça bem a tempo e a mordida passou raspando. Em vez de ativar seus instintos predatórios, o tubarão apenas roçou nele e desapareceu nas profundezas. Poderia ter atacado, mas apenas observou. Encontros assim nos lembram. Os tubarões nem sempre caçam, mas nunca é seguro chegar perto demais. Olhos ocultos. Recifes de corais são deslumbrantes, mas também escondem segredos. Na praia de Impora, em Sharm el-Sheikh, um mergulhador apreciava as cores vibrantes quando algo se moveu nas sombras. A princípio era difícil ver, mas então 2 olhos intensos e imóveis o encararam. Era uma moreia, deslizando silenciosamente para fora de sua toca. Conhecidas por seus corpos serpentinos e dentes afiados, essas enguias podem ser intimidadoras, mas geralmente são apenas curiosas, permanecendo escondidas a menos que se sintam ameaçadas. Ainda assim, você nunca sabe quando uma dessas criaturas vigilantes pode decidir aparecer. Água-viva gigante. Na costa da Cornualha, o mar está cheio de surpresas. Enquanto mergulhava perto de Falmouth, uma mergulhadora viu algo estranho deslizando na água. Era uma água-viva, mas muito maior do que qualquer uma que ela já havia visto. Era uma água-viva barril, a maior espécie encontrada nas águas do Reino Unido. Mas essa era gigantesca, mesmo para os padrões da espécie. Seu corpo translúcido e pulsante era um espetáculo à parte, deixando a mergulhadora maravilhada. Se você ficou arrepiado com essas descobertas, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o que vem por aí é ainda mais assustador. Você acha que já viu de tudo? Pense de novo. Nem tudo que está escondido no fundo do mar está morto. Nos vemos no próximo mergulho sombrio. I gotta get out of this god-awful place that I used to call my home. Maybe I'm going to London. Gotta find